Ô Edson, Tudo bom, Zona? Como é que tá? tudo bem? Como é que tá aí? Deu certo então agora, eu acho. Pois é. Caminhou Deixa no eu mesmo só ver se a e-mail, minha turma, eu acho que minha turma deve estar com outro link. Deixa eu só ver aqui. vai dar WO. Mas você sabe que entrando na conta da Bianca, você consegue selecionar em qual atividade você quer entrar. Ah, é verdade, tem razão. Você É, entrou. Ah, é verdade. Deixa eu só ver se eu mandei certo para eles. 955. já tem aqui, ó, 31 pessoas esperando. Aí que tá. Talvez seja melhor a gente liberando o pessoal da nossa turma primeiro. O que que você acha? Pode ser. E Ó, colocando o pessoal aqui. É que eu não lembro todo mundo da sua turma aí. Deixa eu só. Tem 32 pessoas esperando. ver se a Bruna tá. Então, peraí, Bruna vamos ver. Ó. Castro. Deixa eu ir na sequência aqui. Ó. Rafael Almeida, Não, Juliana Pimentel, não, Luiz Lima, não, Gabriela Martins, não. Catarina Vasconcelos, Bruna Carr. Uhum, Bruna Carr pode admitir, né? pode. Tá. Gabriela Turquia, Não. Yuri Calmária da minha equipe. Vamos lá, a Bruna já entrou. Luiz Fontes, Ana Luísa de Freitas, Heloísa Camara, Caio Vitor Heloísa, Albuquerque, sim. Heloísa sim, Caio Vitor, Gabriela Berardi, Não. Bárbara César, Marcela Bucci, Sim. Marcela, né? Uhum, A Jaqueline Alves, Leonardo Maris, sim. Cristiane, Leonardo Leonardo, Maris, sim. Leonardo. tá, Lucas Simões é da minha equipe, Amanda Ciari, Lívia Amanda é sua, Saldanha, não é? Ah, não, não, chamando de Amanda amanhã. é de amanhã, é isso. Aí tem a Lívia, Brenda Monticelli, Sim. Ana Júlia Marieto, acho que é de amanhã. Maria Júlia Vantroba é da minha equipe. Luigi, Gabriela Hernandes é da minha equipe. Fernanda, Luísa Mel é da minha equipe. Rafaela, Isabela Machado, Raquel Larran, Raquel é da minha equipe. Mariana, Júlia Caspar, acho que é de amanhã. Alicia Tambelina é sua, né? É. Alicia, Gabriela Turquia, acho que começou de novo, peraí. Quem está faltando aí da sua equipe, Edson? Tá faltando a Pessoal, tudo bem? Alicia. Estamos primeiro colocando o pessoal que é das equipes, tá? Para depois liberar para todo mundo. Então, eu A, estou conversando com o Dr. Edson para a gente ir liberando aos poucos, só para a gente conversar um pouquinho antes de abrir geral, tá? a Alicia tá aí. Então tá faltando a Rayane e a Sara. Deixa eu ver, a Rayane e a Boa Sara. tarde, gente, tudo bem? Tudo Tudo bem, bem? Alicia? Tudo É bem? Sara Nhoque, né? Isso. Tá liberada. E a E a Rayane Pereira, Rayane. né? Rayane Pereira também liberei. Beleza. Deixa eu só ver da nossa equipe aqui. Tá o Lucas aí, a Raquel, a Luísa, 3, o Yuri, 4, a Maria Júlia, 5, a Gabriele, 6. Tá faltando da nossa, acho que a Milena, não é isso? Deixa eu só achar ela aqui, então. Aqui, a Milena. Até o Baruni tá aqui na sala de espera, mas eu não vou liberar ele ainda, não. Deixa eu esperar. Ó, tem 33 pessoas ainda na sala de espera, mas qual que é a minha ideia? Vamos dar uma conversadinha a gente e depois eu libero a parte de ter que admitir, eu deixo a admissão livre, Tá tá? ótimo. Beleza? Pessoal, para quem não me conhece, eu não sou a professora Bianca, tá? Eu só entrei pela conta dela. É bom esclarecer às vezes, né? Só para... Acho que todo mundo aí me conhece. Pelo menos, mesmo o pessoal da equipe do professor Edson, alguns foram meus alunos, né? Tá, tô vendo a Alicia. A Alicia me traiu, hein? Minha monitora, foi para defesa. Ai, A Bruna professor. também. A Bruna já fez júri comigo. Também tô de lado. Tô brincando, pessoal. Claro que é uma brincadeira. Mas tá todo mundo aí das duas equipes? Alguém tá sentindo falta de alguém, não? Acho que não.
Deixa eu só ver a questão do compartilhamento de tela. Na questão não, peraí. Allow participants to share screen. Beleza. Eu vou deixar aqui habilitado. Quem precisar compartilhar alguma coisa, tá? A habilitação de tela está compartilhada, tá bom? Pessoal, só para vocês saberem, eu e o professor Edson combinamos, eu vou falar só um pouquinho do que é o Mackenzie Day, né? Um pouquinho do que é a instituição do Tribunal do Júri, mas é muito rapidamente. Aí eu vou apresentar a minha equipe, vou passar a palavra para o professor Edson, ele vai apresentar a equipe dele e vai explicar como vai funcionar a votação, tá? Todos que estiverem assistindo vão poder votar, né? Nós temos os quesitos, né? O professor Edson também vai explicar um pouquinho, né, professor Edson? E a gente pode começar. Só queria ver se vocês têm alguma dúvida antes da gente liberar para todo mundo. Oi, eu queria saber porque a gente fez um slide. E aí, Sim. eu queria mostrar que a gente fez um desenho, você viu lá? Que Vi. tinha. E aí seria bem interessante mostrar. Não, pode mostrar, ó. Vai estar, você vai conseguir, a hora que você for falar, Luísa, você consegue compartilhar a tela, pelo menos eu habilitei aqui. E Tá. você compartilhando, você consegue também passando os slides. Uhum. Qualquer problema, você me avisa que eu faço isso daí, tá? Mas não vai precisar. Pelo menos aqui, deixa eu só ver tá aqui, ó. Vocês estão... Eu vou habilitar o chat para vocês também. Deixa eu só ver que eu tenho mais que habilitar. Vou colocar vocês... Estou habilitando o geral aqui para vocês, tá? Deixar os outros no mudo, tudo isso daí, tá? Tudo bem, pessoal? Não acontecer nada. Não, só uma questãozinha prévia. Vai ser 20 minutos, então, de fala inicial para cada uma das partes, depois 10 de réplica e tréplica. A minha equipe, se vocês concordarem, acho que a do Edson também ele pode fazer o mesmo, a gente avisar quando faltar 10 minutos, quando faltar 5 e quando faltar 1 minuto. Não é para colocar pressão, não, é só para vocês controlarem o tempo. Tá? Se vocês quiserem, se vocês não quiserem também controlar entre vocês, não tem problema. Tá? Se preferirem, a gente coloca no chat, falta 10. Pode ser? Acho que é melhor, né? Para ter um controle aí de vocês. Tá? E aí a gente, quando um passar... Tá tudo certo aí? Então tá, né? Quando quando acabar a acusação, aí a gente vai passar para a defesa, aí a gente vai passando para réplica, para tréplica, e no final a gente faz a votação. Diga, quem quer falar? Lucas? Eu estou no mudo? Eu mudei tudo, eu deixei todo mundo mudo, é isso? Não, peraí. Agora voltou. É algum comando que eu apertei aqui, eu fui liberar para todo mundo. Desculpa. Eu Agora, estava achando que vocês falando que eu estava mudo, eu falei, mas eu estou me ouvindo. Desculpa, tá? Tem mais alguma dúvida, pessoal? A gente pode começar? Só repassar rapidinho quais serão os quesitos, só para a gente... Tá, a gente vai fazer assim, um quesito, o jurado absolve o acusado, tá? Houve dolo de matar. Tá bom. E o motivo é torpe? São 3 perguntas para eles responderem em cima daquilo que a gente vai trabalhar aqui hoje. É isso, né, professor Edson? Os 3 quesitos são esses, né? Assim, genéricos, né? Aí, claro que a questão aí, vocês que vão debater o porquê de condenar ou absolver, o porquê de dolo de matar ou não, motivação, tá? A gente vai fazer a votação, tinha combinado com o professor Zanella de fazer pelo Mentimeter. Vocês acham que é tranquilo? Porque é só passar o código, né? Não precisa nem instalar programa, eu acho que é sossegado. Aí a gente vai passando um slide para cada quesito. Então, o pessoal vai votando, eu vou colocando aqui, o pessoal vota. Eu acho que é a forma mais fácil de fazer, não sei se vocês têm outra ideia. Professor Edson, também, agora tem 40 pessoas, eu não sei quantos que vão ter na hora, né? Sim. Eu acho que votar pelo chat fica ruim, né? A gente vai ter que ficar contando. Se fossem 7, a gente podia contar pelo chat até. Sim. Mas eu acho que esse mecanismo é melhor. Vamos ver se dá certo. Beleza, vamos testar. Tá? Então, eu vou fazer assim, eu vou tirar essa admissão
Deixa eu só ver aqui. Tem um... Ah, é aqui, ó. Enable... Acho que eu não consigo fazer isso. Acho que eu vou ter que admitir todo mundo. Ah, mas eu tenho admit all aqui, ó. Bom, estou admitindo todo mundo, tá? Boa noite, as pessoas estão entrando. Deixa eu só admitindo aqui, antes da gente iniciar. Perfeito. Então, vamos dar início. Boa noite a todos, a todas. Meu nome é Everton Zanella, sou professor de Direito Penal aqui da casa. Sejam todos e todas muito bem-vindos ao nosso Mac Day Experience, né? Mackenzie Day que desta vez tem um ambiente todo virtual, né, para preservação da segurança e da saúde de todos e de todas que pretendem ser mackenzista futuramente. Então, sejam bem-vindos aqui à nossa experiência do Mackenzie Day. A nossa atividade de hoje será uma simulação de júri. Tá? Nós temos alunos aqui da Faculdade de Direito, alunos de 4º a 6º semestre, que farão uma simulação de julgamento de um caso real. Tá? O caso, ele é um caso verdadeiro, que nós simplesmente ocultamos número ou nome completo das partes para não ter nenhum tipo de exposição indevida, mas é uma simulação de um caso real. Né? Eu quero primeiramente agradecer, né, ao diretor da nossa Faculdade de Direito, professor Jean Paulo Ismânio, ao coordenador do curso de Direito, professor Carlos Eduardo Camilo, e também a professora Bianca Richter, né, nossa coordenadora das atividades de extensão, que é organizadora deste Mackenzie Day, né, que de forma tão brilhante organizou este evento. Antes da gente efetivamente dar início, apenas para colocar para quem nos assiste, para quem está nos assistindo, que nós faremos uma simulação de tribunal do júri. O tribunal do júri ele é destinado, no sistema, no ordenamento jurídico brasileiro, a julgamento de crimes contra a vida, crimes dolosos contra a vida. Nós vamos expor um caso de uma acusação de um crime contra a vida, que será julgado por todos e por todas que estão aqui assistindo na presente ocasião. Tá? Só uma questão muito rapidamente, né, que eu queria expor. O júri real, ele é sempre julgado por jurados, né? Não é um julgamento feito por um juiz de direito. E o jurado vota a partir de quesitos. Tá? Então, no final, serão feitas algumas perguntas, o professor Edson vai explicar um pouquinho melhor no final, e quem estiver assistindo vai votar sempre sim ou não, né, através de um sistema que nós vamos indicar oportunamente. Então, seria interessante a participação de todos que nos assistem para participar, né, deste julgamento. Tá? Eu quero inicialmente agradecer aos nossos queridos alunos e alunas que participaram, estão participando dessa atividade. A gente sabe que é difícil vir aqui, né, se expor publicamente, né? São todos alunos e alunas de excelente qualidade, né, de um processo seletivo muito disputado que nós analisamos. Tá? A minha equipe, que fará o papel da Promotoria de Justiça, né, ela é composta pela Luísa Souza Melro. Se a Luísa quiser dar um tchauzinho, fica à vontade. Né? A Milena Mayumi Mural, a Raquel Larran Ávila, o Lucas Simões Elias, né, que farão aí a parte de exposição efetivamente do caso, né, e também pela Gabriele Zapaterra Hernandes, pelo Yuri Calmar, pela Maria Júlia Vantroba, né. Os 3 últimos vão ficar num apoio logístico, né. São 3 alunos que já participaram do Mackenzie Day no ano passado, né, e trouxeram a experiência
fundamental aqui para contribuir com a nossa exposição, tá? Então, eu queria agradecer, né, vocês por esta participação, tá bom? E eu vou passar a palavra para o professor Edson também para suas considerações, a apresentação da equipe. Professor Edson, com a palavra. Boa noite a todas e todos. Meu nome é Edson Knippel, prazer estar aqui com vocês nessa sessão de julgamento do Mackenzie Day. Acho que é muito importante para quem quer fazer a faculdade de Direito, já ter esse contato com o júri, né? A júri que acaba sendo uma paixão muito grande, quem tanto quer fazer Direito, como quem faz Direito, uma experiência interessante. A ideia é passar para vocês como que acontece essa sessão de julgamento. Estamos virtualmente por uma questão de isolamento, de distanciamento social, mas certamente vocês conseguirão verificar como isso acontece em termos práticos. Saudar vestibulandos e vestibulandas que estão aqui, dizer que é um prazer muito grande receber vocês na nossa faculdade. Espero que a gente se encontre em semestres mais avançados no curso de Direito. Se você fizer Mackenzie, você vai fazer uma excelente opção em relação à sua carreira. Acho que por tudo isso que você vivencia no Mackenzie Day, você consegue ter essa noção. Fazer uma saudação especial ao querido professor Everton Zanella, um excelente professor, bastante admirado pelos alunos e alunas dessa faculdade, um excelente promotor de justiça, com um senso de justiça muito acentuado. Dizer que é um prazer, professor Everton, também compartilhar mais um momento, mais esse júri com você. Para nós é um prazer muito grande. Saudar o professor Baroni, que estava aí também, entre a assistência, e apresentar a equipe da defesa. Está aí, Marcelo Baroni, está aí, um abraço. A equipe... dizer que é uma honra compartilhar essa coordenação dessa equipe da defesa com a Bruna Cara. A Bruna é uma aluna já de 10º semestre, está se formando, que contribuiu bastante para que a gente pudesse aqui levantar as teses, fazer os ensaios. Então, agradecer você, Bruna, e a nossa equipe é formada pela Alicia Tambellini, pela Brenda Monticelli, pela Luísa Câmara, Leonardo Maris, Marcela Busch, Rayane Pereira e a Sara Inhoque. Então, sucesso para vocês. Saudar também a equipe da acusação. A gente costuma dizer, né, professor Everton, aqui não tem vencedores e vencidos, aqui a ideia só de participar já é algo muito importante. Então, sem mais delongas, a gente vai começar a nossa atividade. Nós estamos já gravando, tá? Só para deixar expresso aí para todos e para todas. Eu vou fazer o seguinte, então, eu vou começar a contar agora os 20 minutos para acusação, tá bom? Só confere se vocês conseguem compartilhar a tela, essas questões, tá? Acho que a Luísa que vai começar. Se não conseguir, me dá um toque para a gente não disparar o cronômetro ainda, tá? Mas estando tudo ok, a gente já começa. Preparadas, podemos começar, tá? Então, eu vou colocar o mudo meu microfone e passo a palavra, então, à Promotoria de Justiça, tá? Para as suas considerações sobre o caso. Boa noite a todos. Eu sou a promotora de Justiça Luísa Melro e hoje começarei a fazer a sustentação oral de acusação. Excelentíssimo juiz presidente, minha satisfação está sob a presidência de Vossa Excelência, meus cumprimentos à bancada de defesa, os servidores do Poder Judiciário, os policiais militares que fazem a segurança do plenário, o público presente e minhas saudações ao Conselho de Sentença, os senhores jurados presentes, que hoje terão um importante papel de decidir esse plenário, representando a sociedade como um todo. Gostaria de salientar ao Conselho de Sentença que nós integramos o Ministério Público, cujo papel não é buscar vingança e nem sempre somente a sanção do acusado. Somos promotores de justiça, ou seja, se postulamos a condenação de uma pessoa é porque estamos convictos de que ali existem provas suficientes para condená-lo. Temos prova de materialidade, ou seja, que o crime realmente ocorreu, e prova de autoria, que foi aquela determinada pessoa que cometeu aquele crime.
Ou seja, o que queremos aqui é justiça. Hoje, os senhores jurados irão julgar um caso de homicídio decorrente de uma facada fatal na perna da vítima, conforme exposto no lado necroscópico, que nós iremos demonstrar logo mais. Vamos lá. Ao conceito de homicídio. O que era homicídio? É a eliminação da vida humana. É a morte de um ser humano provocada por outro. No dia 14/9, que foi o dia dos fatos, diante do depoimento das testemunhas e do próprio acusado, ocorreu uma festa em família, tinham várias pessoas, e Robson e Ricardo começaram a brigar, já começaram a discutir, eles já vinham brigando há muito tempo, essa briga dos irmãos não é de hoje que ocorre. E aí, depois, passada a festa, cada um foi para sua casa, e aí todos eles moravam muito perto um do outro, e aí chegaram os crentes na casa do Robson. E Robson não quis atender o tal dos crentes. E aí Ricardo ficou sabendo disso e ficou muito chateado. E logo chegou à casa de Robson. Ricardo chegou à casa de Robson, quebrando a porta e alguns objetos. Logo, Robson pegou uma faca, e já foi para cima de Ricardo. Com isso, os dois começaram a brigar muito, começaram a embolar no chão, começou a desferir facadas, tinha outras pessoas no local. E aí, nisso, o Robson aqui, ó, com a faca, em cima do Ricardo. Tinha outras pessoas no local que poderiam ajudar, e uma dessas facadas foi a que causou a morte de Ricardo. Agora, eu irei mostrar para vocês algumas imagens de onde foi a simulação, de onde foi a facada de Ricardo e alguns depoimentos das testemunhas. Não está ativado para eu compartilhar a tela. Tenta de novo, Luísa, por favor. Agora foi. Vamos lá. Aqui, os autos do processo. Como nós podemos ver, é a parte do laudo. E aqui, ó, deixa eu aproximar para os senhores verem, a vítima atingida por 3 golpes de faca e paulada socorrida ao hospital entrou em óbito. Ou seja, podemos ver que está confirmado nos autos do processo que Robson matou o seu irmão com a facada. A facada foi a morte de Ricardo. Aqui, como nós podemos ver, os locais que foram afetados. E aqui são alguns depoimentos das testemunhas que falam que Robson levantou e as crianças disseram que ele estava com uma faca. Na outra parte do depoimento, aqui também fala que Robson estava com a faca nas mãos. No dia dos fatos, Ricardo passou a fazer bagunça e Robson pegou uma faca. Então, como nós podemos ver, todos estão falando que Robson estava com uma faca na mão. Agora eu vou parar aqui de compartilhar e dar sequência. Vejamos. É importante salientar aos senhores que Robson teve a intenção de matar o seu irmão. Houve dolo de matar. Pensem comigo. Robson foi até seu irmão com a faca na mão. Vocês acham mesmo que uma pessoa que não tem intenção de matar a outra pegaria uma faca? É claro que não. Todos nós aqui sabemos o estrago que uma faca pode fazer. O quanto a faca é um instrumento perigoso. E Robson, já irritado pelos problemas que o irmão causava na família, como eu disse a vocês que essa briga não é de hoje, viu ali uma oportunidade de se livrar do seu próprio irmão. Ele queria matar, ele teve intenção de matar o seu irmão.
As testemunhas presentes afirmaram que tentaram separar a briga, porém Robson se mostrou inflexível e continuou aqui, ó, com a faca em seu irmão, com a intenção de matar. Ele teve intenção de matar. E outro detalhe, Ricardo já estava no chão e Robson continuou com a faca em cima dele. Pois bem, os senhores podem se perguntar por que Robson decidiu as facadas na perna de Ricardo e não no peito, porque ele queria matar. Porque, como nós sabemos, é instintivo do ser humano proteger aqui, ó. Se você está levando uma facada no peito ou na barriga, você logo bota a mão, levanta a perna, você tenta se proteger. E aí, o que foi que aconteceu? A facada na perna matou Ricardo, desculpa. Ao final desse plenário, os senhores jurados serão questionados se houve intenção de matar. E vocês devem responder que sim. Depois de tudo que eu falei para os senhores, fica clara a intenção de Robson em matar Ricardo. Então, senhores jurados, respondam que sim, que houve intenção de matar. Ademais, senhoras e senhores jurados, estamos diante de um homicídio entre irmãos. Um irmão matou o outro. Que desumano! Como é que você tem coragem de matar o seu próprio irmão? Isso é um completo absurdo. E outro detalhe é que Robson assumiu ter praticado o crime, porém, este alegou que estava sob legítima defesa. Porém, senhores jurados, a legítima defesa, diante do que está disposto no Código Penal brasileiro, ela trata-se do uso moderado dos meios necessários. Vamos lá, moderado. Vocês acham mesmo que Robson foi moderado a desferir facadas? Isso é moderação para vocês? Porque para mim não é. Claro que não. Desde quando machucar o outro com facadas é legítima defesa? Isso é um completo absurdo. Por mais que Ricardo estivesse violento, Ricardo estava no chão, sem nenhum objeto, e Robson estava por cima dele com uma faca. Nós vemos uma desproporcionalidade a partir daí. Um com a faca e outro sem nada. Um no chão e outro por cima. Além de outros familiares que estavam em volta. Isso não é legítima defesa. Não tem como absolver Robson diante de uma legítima defesa. Não tem como. Além disso, como eu falei, Ricardo já estava no chão. Tinha outros familiares no local que tentaram ajudar. E não. E Robson ainda continuou dando a facada. Então, fica claro que Robson passou dos limites, não sendo moderado na sua legítima defesa, ficando assim inadequado absolvê-lo diante dessa excludente licitude. Logo, os senhores jurados também serão questionados se deve absolver Robson, e os senhores devem responder que não deve absolver Robson. Robson não deve ser absolvido, e Robson teve sim intenção de matar o seu irmão. Ele teve dolo de matar. Agora eu passo a palavra para a minha colega Milena, a outra promotora, que dará continuidade a essa acusação. Obrigada. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, representantes da parte contrária e demais aqui presentes. Boa tarde, meu nome é Milena e eu darei continuidade aos brilhantes argumentos trazidos pela minha colega, doutora promotora de justiça, Luísa, no sentido de que não lhe restem dúvidas no final, senhoras e senhores, quanto à acusação do senhor Robson, para que a justiça seja concretizada. Porque o senhor Robson, ele cometeu um crime, uma selvageria, não contra qualquer pessoa, mas contra o seu próprio irmão. Assim, demonstrado que houve o ânimo de matar, como a inexistência de qualquer argumento favorável à legítima defesa, eu passarei então a discorrer sobre o nexo de causalidade entre a conduta do senhor Robson ao esfaquear o seu próprio irmão com a morte do senhor Ricardo, e para além disso, ainda passarei a falar sobre a existência da qualificadora de torpeza no crime. Pois bem, mas antes, senhoras e senhores, eu convido vocês a fazerem uma reflexão aqui comigo. Os senhores já pararam para pensar na existência da vida? Qual o sentido da existência da vida? Se é procriar, é fazer o bem? Se a vida é um quesito de opostos,
Se é errar, aprender, evoluir. Bom, senhoras e senhores, a acusação que aqui vos fala não é capaz de responder essa pergunta objetivamente. Essa é uma pergunta que a religião tem feito há anos. É uma pergunta que todo ser humano busca ao longo da vida. Mas é uma pergunta que o senhor Ricardo jamais poderá responder. Isto porque o senhor Ricardo, ele foi tolhido de um dos direitos mais importantes que o ser humano já conquistou. De um dos direitos mais importantes que o ser humano civilizado já conquistou. Eu já adianto para vocês, senhores, que a parte contrária tentará induzir vocês ao erro, no sentido de trazer argumentos falaciosos, argumentos eloquentes, como, por exemplo, o senhor Ricardo, ele era agressivo, o senhor Ricardo, ele tinha histórico de drogas. Mas, senhoras e senhores, é o senhor Ricardo que está sentado nessa acusação? Não, senhoras e senhores, não é. É o senhor Robson. E admitir isso seria uma dupla covardia. Seria ultrajar a existência humana para salvaguardar a liberdade de um réu que não merece. E o senhor Robson, aqui que está sentado, ele não merece a liberdade. Portanto, já adentrando ao meu primeiro ponto, eu vou discorrer um pouco sobre o nexo de causalidade entre a conduta do senhor Robson com a morte do senhor Ricardo. Pois bem, senhoras e senhores, não há qualquer dúvida que reste quanto à conduta de ambos. Isto porque há laudos médicos, laudos produzidos e laudos necroscópicos que se podem verificar as folhas 75 a 79 dos autos, que provam, e não restam dúvida, de que o senhor Ricardo morreu em decorrência dos ferimentos trazidos pelo senhor Robson. Senhoras e senhores, não foi uma facada, não foi 2 facadas, foram 3 facadas mortais. 3 facadas sem que desse tempo para o senhor Robson reagir. E mais do que isso, senhoras e senhores, vejam que não se trata de qualquer cidadão. O juízo, ele já previu a condenação em não responder em liberdade provisória, já prevendo que o senhor Robson ele representa um perigo à sociedade. A sua selvageria, a sua hostilidade. Atacado pela fúria, ele violenta o seu próprio irmão, senhoras e senhores. Mas mais do que isso, aqui vale ressaltar que a negligência do senhor Ricardo ao não recorrer no hospital de imediato não deve ser confundida com a falta de dolo, a conduta e o nexo de causalidade dos fatores que ocorreram na ocasião até levar à sua morte. Não se deve ainda ser confundida com uma lesão corporal grave, porque fica evidente pelos argumentos já trazidos pela minha colega doutora Luísa que não se tratava apenas de uma questão de lesionar, pois não se pega um instrumento mortal como uma faca e golpeia o seu próprio irmão diversas vezes. Fica claro a intenção em cometer suicídio. Então, senhoras e senhores, não há que se falar em qualquer absolvição do réu. Mas mais do que isso, e já adentrando então ao meu segundo ponto, não devemos falar aqui, senhoras e senhores, de um mero homicídio. Se trata, pois, de um homicídio qualificado pela torpeza. César Roberto Bittencourt, doutrinador, ele explica que a torpeza é um motivo que atinge mais profundamente o sentimento de coletividade da sociedade, ou seja, seria um motivo moralmente mais reprovável. Jurados, eu questiono aqui, existe motivo mais reprovável que matar o próprio irmão em briga de família? E a acusação responde, não existe. O Sr. Robson, ele foi movido pela fúria naquele momento. Ele foi movido por diversos motivos que levaram aquele ato de hostilidade contra o bem mais importante que nós temos, o bem jurídico da vida. É um bem jurídico que, se tirado de nós, não há quem recupere. Não há como voltar no tempo, senhoras e senhores. Não há como recuperar uma vida que se foi perdida. E vejam que, ao contrário do que a defesa provavelmente alegará, o Sr. Robson, ele possui
uma longa ficha de antecedentes, senhoras e senhores. Dentre os diversos, eu cito aqui a condenação do Sr. Robson por uso de drogas entorpecentes. Inclusive, o Sr. Robson estava sobre o uso de álcool e entorpecentes, que frise-se não há escusa cabível para a imputabilidade, pelo uso de documento falso e por roubo à mão armada. Vejam que é toda uma sequência de fatores que levam até o ato. Até 2014, quando o réu matou o seu próprio irmão. Assim, não há que se falar em maneira alguma ou pensar ou deixar-se levar pelos argumentos falaciosos que a defesa provavelmente trará, sem substância alguma de que o Sr. Robson deve ser absolvido. E vejam que não se tratam de qualquer argumento sem fundamentação. Aqui, senhoras e senhores, se me dão vênia para citar, eu trago o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em agravo em recurso especial 1603-946, de relatoria do ministro Ribeira Dantas, e do recurso ordinário em habeas corpus, de relatoria do ministro Jorge Mussi, em que ambos, respectivamente, falam sobre a embriaguez não ser uma escusa cabível para a imputabilidade, como muito bem ratificado pelo nosso Código Penal em seu artigo 28, segundo, como também um caso análogo, em que um irmão adotivo, um irmão de criação, ele mata o seu próprio irmão por vingança, ou seja, um motivo totalmente torpe. Assim, excelências, assim, senhoras e senhores, não há que se falar e não restam dúvidas quanto à condenação do Sr. Robson, pois houve conduta, houve nexo de causalidade, houve dolo. Não há qualquer argumento que corrobore para a sua legítima defesa. Mas mais do que isso, ainda há que falar na qualificadora, como já demonstrado exaustivamente. Senhoras e senhores, houve sim o homicídio. E eu repito, não caiam no erro de ultrajar a vida humana para salvaguardar a liberdade de uma pessoa que representa um perigo à sociedade. Senhoras, a condenação do Sr. Robson é uma escolha que se impõe no caso em concreto. Só há uma resposta para as perguntas que lhe farão. Houve sim homicídio, houve dolo e houve a qualificadora de torpeza. Não caiam no erro de achar que o bandido bom é o bandido morto, pois aqui ficou mais, como vocês entendem, ficou mais demonstrado que vocês estão sendo cúmplices dessa sociedade que replica a maldade. Então, senhoras e senhores, com isso eu encerro o meu discurso, reiterando que o Sr. Robson ele deve ser condenado. Perfeito, 18h36, 20 minutos utilizados pelo Ministério Público. Professor Edson, eu vou passar a palavra, então, ao senhor para fazer a condução, então, dos debates pela defesa, o controle do tempo, pode ser? Tá? Então, professor Edson. Obrigado. Vamos à fala da defesa, pelo prazo de até 20 minutos, são agora 18h36, então até as 18h56. Boa noite, eu gostaria de saudar o excelentíssimo juiz, os doutores da acusação e, por fim, os membros mais importantes de hoje, os senhores e senhoras do júri. Infelizmente, a defesa está aqui com a difícil tarefa de contar novamente todos os fatos, visto que a apresentação da acusação foi totalmente distorcida, totalmente manipulada. Então, eu peço que esqueçam o que a acusação falou, que o caso será tratado como realmente ocorreu a partir de agora. Eu gostaria de pedir a delicadeza, pois não se trata de um caso de apenas 2 irmãos, se trata de um caso que envolve toda uma família. No dia dos fatos, Robson e Ricardo estavam em uma festa familiar. Robson, então, foi para sua casa. E logo começou a escutar gritos, barulhos vindo de fora, coisas quebrando.
e eles percebem que se trata do seu irmão, o Ricardo, claramente alterado, com os ânimos à flor da pele, vindo em sua direção. E ele está dentro de sua casa com sua esposa. Ricardo, então, vem em sua direção e tenta esganá-lo com as mãos. Senhores, ele tenta esganá-lo com as mãos. Quem esgana o outro com as mãos não tem a intenção de brincar, não tem a intenção de privá-lo de respirar, tem a intenção de ameaçá-lo, ameaçar a sua vida, tem a intenção de privá-lo do seu direito de respirar. Ninguém esgana de brincadeira. Robson, então, em um ato de defesa, ele pega o objeto que estava ali ao seu alcance, que era uma faquinha de cozinha. Uma faquinha dessas de casa, ele pega e ele desfere uma facada, senhores. Ele desfere uma facada no Ricardo. Não com a intenção de matar, não com a intenção de ferir gravemente seu irmão. Ele desfere uma facada na intenção de controlá-lo, na intenção de prever sobre a sua vida e sobre a vida do seu irmão também. Se ele quisesse um resultado mais grave, senhores, ele tinha atingido outro lugar. E ele atingiu uma facada, apenas em sua perna, na intenção de controlar o seu irmão. Nisso, os dois entram em luta corporal, e após algum tempo, algumas testemunhas, algumas pessoas ali presentes tentam separar os dois, sem sucesso, e tamanho descontrole da vítima, que em meio a uma luta corporal, o Ricardo se desencilha do seu irmão, vai até o banheiro da casa do seu irmão e começa a se ferir com um vaso sanitário. Senhores, ele pega e começa a bater a sua cabeça contra o vaso sanitário. Não tem ninguém ali. Seu irmão não vai atrás de você. O irmão dele está no quintal e ele está no banheiro sozinho, batendo com o vaso sanitário contra a sua cabeça. Nós vemos aí a letalidade dele. Ele não entra em casa tentando atacar a vida do seu irmão. Ele entra em casa tentando atacar a vida de todos ali. Ele atenta contra a sua própria vida. Ele vai no banheiro e se machuca sozinho. Quando ele sai do banheiro, ele volta ao quintal do seu irmão e tamanha sede de vingança que alguns familiares tentam levá-lo para o hospital e ele diz que ele não vai ao hospital, que ele vai ficar ali à espreita do seu irmão. Ele diz que o que era de Robson estava guardado e que só o esperaria entrar no quintal. Então, mesmo ferido com o Fallon, ele continua ali, bem, esperando para atacar o seu irmão, à espreita do seu irmão. Agora, relatados os fatos, eu gostaria de ressaltar alguns pontos bem importantes. Primeiro que Ricardo era usuário de drogas. E, de acordo com toda a família, ele era uma pessoa muito agressiva. Ele era uma pessoa muito agressiva normalmente. Quando ele fazia uso de drogas, ele ficava mais agressivo ainda. E isso é nítido. A Sara, que é a irmã dele, traz que era sempre ele quem arrumava confusão. Ela traz que Ricardo era sempre quem arrumava confusão. E é nítido ver isso de acordo com o histórico extenso que ele tem, discussões com a sua família, de agressões contra a sua família. Em uma dessas agressões, inclusive, a sua própria mãe. Em um fatídico dia, ele arremessa um copo de vidro do lado de onde sua mãe estava. Ele morava com a sua mãe e ela era uma idosa. Ele arremessa esse copo e, ao quebrar, esses cacos atingem a perna de sua mãe. E ela precisa ser hospitalizada. E por ser uma senhora, ela necessita amputar as duas pernas. Senhores, uma mãe teve as suas duas pernas amputadas por uma ação de seu filho, por um copo que ele arremessou. E uma frase que ela mesma traz para a gente é que o Ricardo era bem mais alto que o Robson e muito mais forte, que o Robson era miudinho. Então é nítido a legítima defesa, ele querer defender a sua família. A acusação traz o histórico de Robson, o que não deveria nem estar sendo mencionado nesse tribunal hoje, diante que não tem nada a ver com o crime que aconteceu aqui hoje, com o fato que aconteceu aqui hoje. É nítido ver que o Robson ele quer defender a sua família. O Robson ele não quer atingir o seu irmão. O Robson não queria matar o seu irmão. O Robson queria controlá-lo. Quando o Ricardo entra na sua casa, tentando esganá-lo, ele está com sua esposa, há crianças dentro da casa, há outros familiares. Talvez outro familiar não oferecesse a resistência que ele ofereceu ao seu irmão. Talvez outro familiar tivesse tido um fim pior, se ele não tivesse entrado na frente, se ele não tivesse lutado com o seu irmão. Então, aqui,
O Robson, ele preza unicamente pela vida. Ele preza pela sua vida, ele preza pela vida da sua esposa, das pessoas ali presentes e principalmente pela vida do seu irmão. Ele preza pela vida do seu irmão. E obrigada. E a prova testemunhal será apresentada agora pela minha colega Sara. Obrigada. Boa noite a todos. Dando seguimento à explanação da minha colega, eu vim trazer a versão das testemunhas dos eventos daquela noite. E, de início, ao ler os depoimentos, basicamente conseguimos chegar a uma conclusão. Ricardo era uma pessoa extremamente agressiva, principalmente sob efeito de entorpecentes. O que eu quero dizer com isso é que, apesar de existirem algumas inconsistências nas versões contadas daquela noite caótica, uma coisa é certa e foi dita por todos. A vítima costumeiramente se entorpecia, misturava remédios controlados com bebida alcoólica, é um homem alto, forte, agressivo, já no seu estado natural. E ainda mais violento no seu estado entorpecido. Para que os senhores entendam melhor a gravidade e quão violento Ricardo era, em um de seus surtos de agressão, ele chegou a ocasionar a amputação de ambas as pernas de sua mãe. Da sua própria mãe, como ela mesma trouxe em seu depoimento. Então, eu peço aos senhores que tentem, por um momento, se colocar naquela situação, imaginar como se sentiriam ao ouvir os gritos do seu irmão, aquele homem agressivo, perverso, que ensejou a amputação das pernas da sua mãe, aquele homem que você sabe que está sempre procurando briga. Você escuta esses gritos de quem está fora de si, chegando na sua casa. Então, por um momento, eu peço, se coloquem no lugar do réu e se questionem o que vocês fariam. Marcos estava lá naquela noite, é cunhado de Robson e de Ricardo, e afirmou que, inicialmente, ele e seu filho tentaram conter o surto de Ricardo. Pegaram um pedaço de pau, mas, como eu já disse, Ricardo era um homem alto, agressivo, e ele não se intimidava e não se intimidou. Ele ainda foi para cima de Robson buscando briga. Foi então que Robson teve que pegar a faca para cessar uma injusta agressão. E, senhores, prestem atenção nisso que eu acabei de dizer. Cessar uma injusta agressão é exatamente a premissa da legítima defesa. As facadas dadas em Ricardo não foram pensadas, não foram com a intenção de matá-lo, não tinha esse dolo. Foram uma reação instintiva para repelir uma violência injusta. Eu, particularmente, não consigo imaginar o medo, o pavor que essa família sentiu. Foram 3 homens que tiveram que se unir para cessar essa agressão de Ricardo, que estava sozinho, fora de si. Sara, que é irmã da vítima e de Robson, também estava lá naquela noite e afirma no seu depoimento que a facada não foi suficiente ainda para derrubar Ricardo, já que Jefferson e Marcos ainda tiveram que intervir com as palavras. Jefferson, o sobrinho tanto da vítima quanto do acusado, por sua vez, também trouxe um elemento muito importante sobre aquela noite. Ele disse que Ricardo, antes de ir embora, olhou para todo mundo e disse que o que era de Robson estava guardado. Isso só nos mostra que Ricardo estava muito bem, ele estava consciente, pensando em vingança ainda. Tivesse Ricardo ido ao hospital na noite dos eventos, ele teria sido tratado, muito possivelmente teria sido indicado para internação numa instituição psiquiátrica e não viria a óbito, já que a sua morte não se deu pela facada em si, mas pela demora no tratamento que causou a infecção, conforme o lado que será melhor explicado pela minha colega. Passo, então, a palavra a Brenda. Primeiramente, boa noite, senhoras e senhores jurados. O meu objetivo aqui é trazer de forma clara e simplificada o que de fato consta no laudo necroscópico. Bem, o legista afirma que a causa da morte de Ricardo foi o tromboembolismo pulmonar. E o que seria isso? Eu vou explicar aos senhores. É uma doença que é causada por um coágulo que obstrui uma artéria do pulmão. De forma simples, é literalmente como se uma bola de sangue fechasse o pulmão, ocasionando a morte. Mas é importante ressaltar que, no caso de Ricardo, esse coágulo só se formou por conta de uma infecção, que pode ter sido causada por bactérias, fungos ou vírus. Mas essa infecção, senhoras e senhores, só ocorreu porque Ricardo se negou a procurar ajuda médica no dia dos fatos.
Se ele tivesse procurado ajuda médica, provavelmente essa infecção não teria acontecido, senhoras e senhores. A morte de Ricardo só ocorreu por sua própria negligência, não por conta da facada. Ele preferiu tentar tramar uma vingança contra o próprio irmão do que tratar a ferida ali exposta. A facada, senhoras e senhores, de fato aconteceu. Nós não negamos isso. Porém, ela só aconteceu porque Robson precisava cessar aquela agressão injusta. Ele precisava defender a si e, mais do que isso, ele precisava defender a sua própria família. Senhoras e senhores, não é justo que ele pague por algo por uma negligência do próprio irmão. O irmão não quis se tratar. Ele não quis cuidar daquela ferida. Além disso, o abdômen de Ricardo... Perdão, o abdômen... de Ricardo mesmo. Além disso, o abdômen de Ricardo não apresentava nenhuma lesão. E bem a gente sabe que quem tem a intenção de matar outra pessoa procura por órgãos vitais do abdômen ou até mesmo o próprio coração. Mas não foi esse o caso, evidenciando mais uma vez, senhoras e senhores, que Robson não tinha a intenção de matar seu irmão. Ele tinha a intenção de cessar aquela agressão. E, infelizmente, essa foi a única forma que ele arrumou de fazer isso. Em contrapartida, existem várias lesões na cabeça de Ricardo. E essas lesões, como foi contado pelas testemunhas, aconteceram porque depois de causar todo o tumulto, Ricardo foi até um sanitário e bateu com sua cabeça em um vaso, senhoras e senhores. Ele se autolesionou. Isso mostra mais uma vez a forma negligente com que ele cuidava de si, da sua própria integridade física. Por fim, é sabido que mais 2 indivíduos, Jefferson e Marcos, também tentaram cessar essa agressão injusta que ali acontecia. Porém, eles não são réus desse processo. Isso porque a acusação afirma de forma absurda, senhoras e senhores, que a única causa da morte foi a facada que Robson deu em seu irmão. Porém, não é bem isso que o laudo afirma, como eu bem expus aqui para os senhores. E sobre isso, meu colega Leonardo vai fazer uma explanação. Boa noite a todos. Dando seguimento ao caso aqui tratado, narrado de forma grotesca e superficial pela acusação, Ricardo, a vítima, um homem alto, forte e extremamente violento, arrombou a porta da casa de Robson, quebrou os objetos e agrediu Robson. Robson, o acusado, estava dormindo em sua casa, acordou com barulho, se levantou e partiu na defesa de si, de sua família e de seus objetos. Vendo Ricardo, homem alto, forte e extremamente violento, Robson tinha que se defender de alguma forma. E ele, que segundo as testemunhas é um homem franzino, não acostumado com conflitos, viu uma faca. Pegou uma pequena faca e usou para se defender. Agora eu lhes pergunto, senhoras e senhores jurados, o que aconteceria se o réu permanecesse deitado em sua cama, dormindo? Não sabemos. A acusação deturpou os fatos. Ricardo, repito, homem alto, forte e violento, destruiu objetos e agrediu Robson. E Robson pegou uma pequena faca para se defender e esfaqueou a perna direita de Ricardo. Foi a perna direita de Ricardo. Não foi o pescoço, não foi o peito. Foi a perna direita do invasor de sua casa. E eu lhes pergunto, senhores e senhoras do júri, é justo ter a sua casa invadida por alguém maior e mais forte do que você e suportar todas as agressões sem se utilizar dos meios que estão ao seu alcance para defender a si e a sua família? Ninguém consegue imaginar como reagiria nessa situação. É algo impossível. Robson defendeu-se como podia. Bom, em meio à luta, houve a intervenção de toda a família. Marcos, cunhado de Robson e de Ricardo, e Jefferson, sobrinho de Robson e de Ricardo, desferiram pauladas contra Ricardo. E esse é mais um fato que demonstra que a vítima desse caso estava incontrolável, pois todo mundo agiu para cessar as agressões que partiam dela. E Robson, no momento em que viu uma oportunidade, escapou daquele conflito e fugiu. Fugiu para não sofrer nas mãos do homem alto, forte e violento. A vítima, Ricardo, repito, homem alto, forte e violento, recusou ajuda médica. Ele se autolesionou com um vaso sanitário em sua cabeça, simplesmente para confirmar a sua virilidade e demonstrar que se vingaria de Robson. Como bem pontuado pelas defensoras que me antecederam, o laudo traz a causa imediata da morte,
que foi essa bola de sangue na artéria do pulmão. Não foi a facada. A facada causou uma infecção por quê? Porque Ricardo, senhoras e senhores, não buscou ajuda médica. Portanto, senhores e senhoras do júri, eu pergunto a vocês, o que deseja aquele que arromba a porta da casa de alguém para agredi-lo, como fez Ricardo? Ser recebido com abraços? O que Robson, franzino e sonolento, deveria fazer ao se deparar com um homem alto, forte, embriagado e muito violento em sua casa? Aguardar a morte ou lutar por sua vida? Eu lhes pergunto, senhoras e senhores do júri, quem se utiliza de uma pequena e simples faca de cozinha para lesionar a perna direita de alguém que invadiu a sua casa e está te agredindo, deseja matar? Há dolo, há vontade de matar, há intenção de matar? Uma facada na perna direita com uma pequena faca de cozinha? Eu tenho certeza de que não. O réu não desferiu uma facada na perna da vítima para matá-la, de maneira alguma. Se Ricardo não fosse violento, Robson seria atacado em sua casa enquanto dormia? Não, não seria. Se a vítima não fosse perversa, teria agredido o irmão, o cunhado, a irmã e o sobrinho? Não, não teria. O que a acusação não lhes falou, senhoras e senhores, é que se Ricardo não fosse violento, se Ricardo não fosse agressivo, nada disso teria acontecido. Sua mãe não teria as pernas amputadas. Seu irmão, Robson, não seria acusado por esse absurdo. Sua família não estaria desolada e ele não estaria morto. Portanto, senhores e senhoras do júri, peço que decidam pela justiça. Nesse caso, tivemos um ato em legítima defesa. Um ato sem a intenção de matar. Não houve dolo. Repito, não houve dolo. Não houve a intenção de matar. Houve um ato em legítima defesa. Então eu peço que os senhores e as senhoras, jurados e juradas, decidam em favor da legítima defesa, pois não havia dolo. Se há dúvida, se vocês têm dúvida sobre a existência ou não do dolo, também decidam que não havia dolo, porque no direito penal há um princípio chamado indúbio pro réu, ou seja, na dúvida, decide-se em favor do réu, decide-se em favor de Robson, pois Robson não tinha a intenção de matar Ricardo. Não à toa deu uma facada com a pequena faca em sua perna direita. Portanto, senhores e senhoras do júri, deixo-lhes aqui uma frase do pastor e ativista político Martin Luther King, segundo o qual a injustiça num lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo lugar. E é com essa frase que a defesa encerra. Obrigado a todos. Ok, utilizou praticamente todo o tempo, 19 minutos, 35 segundos. Para a votação, nós vamos usar o aplicativo Mentimeter, eu vou deixar aqui, não estou conseguindo escrever no chat, mas digitem no Google Mentimeter, que a gente vai passar um código para vocês, e aí, com base nesse código, vocês conseguem fazer a votação, tá? Professor, acredito que o professor Zanella precisa ativar o chat para você poder digitar. Será que o professor Zanella consegue ativar o chat? Conseguiu. Ó, o aplicativo é esse. Eu vou colocar aqui, então. Vê se está ativado aí. Agora deu. Deu? Está aqui, tá? Então, não precisa baixar, é só entrar. Depois, no finalzinho, a gente passa um código e pelo código vocês conseguem votar. Agora nós vamos às últimas falas, tanto da acusação como da defesa. Passo a palavra ao professor Everton Zanella. Perfeito. Então, agora nós temos 10 minutos de réplica para a acusação, seguido de 10 minutos de tréplica para a defesa. Tá? Então, passando a palavra para o Ministério Público, por 10 minutos já estão com a palavra. Oi, boa noite a todos. Só vou colocar minha apresentação aqui.
Tá aparecendo? Tudo certo. Então, a defesa alegou que foi a culpa de Ricardo não ter ido ao pronto-socorro, que ele, foi por causa disso que ele morreu, né? Na verdade, não, gente. Foram 3 facadas também. Não tem como não tem como eles alegarem que foi uma facada só, porque, ó, pelos slides vocês podem ver, atingiram os braços, as pernas e a cabeça. Apesar de ter uma controvérsia se foi ou a cabeça ou o pescoço, eles estavam sim mirando em partes vitais. Além do mais, Jefferson, uma testemunha, ele alegou que tentaram atingir o peito. Não. Não, sim, eles tentaram atingir o peito, mas eles não conseguiram. Por quê? Porque Ricardo usou os braços, usou as pernas para tentar se defender. A questão da mãe, que é um bom ponto, falou que ele fez com que a mãe amputasse as pernas. Gente, ele derrubou um copo do chão. A mãe só amputou as pernas porque ela era diabética. Foi um acidente. Ela mesma fala nos autos que foi um acidente. Então, isso está fora de questão. Ilegítima defesa. O Ricardo... Ai, meu Deus, não está carregando. Ricardo estava no chão, apesar dele estar na casa de Robinson, ele estava no chão já, tinham outras 2 pessoas para conter Ricardo, e faca era um negócio muito extremo, tá além dos padrões exigidos no artigo 25 do Código Penal para configurar a legítima defesa. Não houve o uso moderado. Robinson estava no chão, ele estava indefeso, Ricardo estava no chão, ele estava indefeso. Robinson veio por cima de Ricardo com uma faca e conseguiu desferir diversos golpes. E ele, tentando se defender, colocou os braços, colocou as pernas, por isso não atingiu o peito. Vocês viram o que eu falei do pescoço da cabeça? Ele tentou acertar. Porque, ó, até na denúncia, ele falou que, ó, recebeu golpes de faca nos braços, pescoços e em outras partes do corpo. Realmente, parecia que tinha atingido os órgãos vitais. Infelizmente, para Robinson não atingiu, né? Mas mesmo assim, ele conseguiu o que ele queria. Ele conseguiu matar o irmão. Enfim, não houve um uso moderado, como eu disse. E houve nexo de causalidade, sim, porque é o que conta os autos, se vocês verem aqui. Essa é a conclusão da morte de Ricardo, se vocês quiserem ler. Então, é isso. Também deve-se dizer que foi um motivo torpe, porque, apesar de terem as brigas nas festas, eles eram irmãos, sim. Não houve violenta emoção. Robinson teve tempo de pensar antes de matar Ricardo, porque ele já chegou com a faca. Não foi um negócio com um intervalo de tempo muito pequeno assim para ser momentâneo, entendem? Ele teve tempo de sair do quarto, descer, encontrar Ricardo, e ele já estava arquitetando isso, porque já teve a bagagem das outras festas até ali. Vocês também usaram o argumento de que Ricardo era usuário, era dependente químico. Mas o Robinson também fazia uso de entorpecentes. Não sei como vocês conseguem encaixar isso, sendo que cabe para os dois. Passo a palavra para o Lucas. Boa noite, senhores do júri. Eu não sei quais depoimentos e laudos médicos a defesa viu, porque com certeza não foi o dos autos desse processo. Mas questão de ressaltar aqui para vocês, acredito que vocês devem estar vendo na minha tela, onde mostra aqui no item 2, histórico, vítima atingida por 3 golpes de faca e paulada socorrida ao hospital entrou em óbito. Não sei onde eles leram uma facada, e ainda que fosse, nunca vi também ninguém tentar conter, tentar criar um clima de amizade só de conter a pessoa, dando uma facada nela.
E também cabe ressaltar que a continuação do exposto, né, que a morte foi em consequência de tromboembolismo pulmonar, como dito, mas faltou o resto da conclusão, né? Infecção foco cutâneo na perna direita, causa intermediária, e ferimento inciso, causa básica, devido à ação vulnerante de agente biodinâmico cortante. Então, é fácil falar que foi uma faca de cozinha, uma pequena faca de cozinha, e depois se ver diante do laudo com a descrição de devido a agente vulnerante, biodinâmico cortante. E ressalto mais uma vez também os testemunhos do sobrinho Jefferson, que diz, não sabe, Robson está com uma faca nas mãos e os golpes atingiram o peito de Ricardo, não se viu se braço e pernas foram atingidos. Quando a pessoa está no chão, acredito, não sei se vocês já testemunharam alguma cena assim ainda, que por imagens, quando a pessoa está caída no chão e tenta se defender, uma pessoa desarmada, ela não tinha uma faca, ela não tinha nada, estava só no seu corpo. É um movimento instintivo e voluntário você colocar braços e pernas na sua frente. Então, por óbvio, as facas vão acertar braço, vão acertar perna, quando você está caído no chão e tentando se defender. Mas é absurdo pensar que qualquer desse resultado de atingir o braço ou atingir a perna foi por questão de que Robson tentou controlar a vítima, sendo que é um absurdo pensar em qualquer coisa dessa. Ainda mais, se formos pensar, como o depoimento da própria irmã, vou voltar a compartilhar a tela para vocês, o depoimento da própria irmã, que diz que Ricardo já desceu com a faca na mão, Robson já desceu com a faca na mão para receber o irmão. Ou seja, é meio controverso pensar que foi legítima defesa, sendo que ainda nem havia uma agressão imediata quando o Robson já se arma da faca. Ao pegar a faca em punhos, não tem como se dizer que houve uma ameaça, então de cabeça quente pegou a faca e fez o que fez. Aqui, ó. Bom, enfim, não achei a parte que fala exatamente, mas era claro que Robson estava tentando matar Ricardo. Ninguém recebe uma pessoa com a faca na mão para tentar amenizar a situação ou para tentar se defender. Ao chegar com a faca na mão e desferir 3 golpes de faca, pauladas, a pessoa quer que ela saia morta. Então, a questão aqui é simples. Os fatos são incontestáveis. Robson desce com a faca na mão, recebe Ricardo, ambos rolam no chão, Ricardo caído, Robson desfere 3 facadas, as pauladas extras que recebeu do tio e do sobrinho para tentar apartar a briga, e é incontestável que houve sim a intenção de matar. É por isso que, ao final, como já foi dito, vocês receberão perguntas, na quais vocês deverão votar para enfim chegar à conclusão desse caso. E é por isso que aqui estão as perguntas que vocês receberam. Se o jurado... Só um segundo, está carregando. Se vocês, senhores jurados, absolvem o acusado, o que é um absurdo de se pensar, então peço que votem com a razão, votem com o senso e votem não. É um absurdo absolver alguém que tirou a vida do próprio irmão, se fosse pelas razões que fossem, porque diz que eram violentos, sendo quando há testemunho da mãe que nunca houve uma agressão física, houve bate-boca, houve sim, mas jamais agressão física. Então, é um absurdo pensar que ele deve ser inocentado ou absolvido. Segunda pergunta que vocês vão receber é sobre a intenção de matar, e por óbvio, como já foi ressaltado aqui, não há como ser diferente, sendo que Robson desceu com a faca em mãos, 3 facadas no irmão, o irmão que estava caído no chão, sem defesa. É absurdo pensar que a intenção dele era outra, senão a de matar. Quanto ao motivo torpe, também incontestável, sendo que Robson teve tempo para voltar à sua casa, se acalmar ou fazer o que fosse, e quando o Ricardo chega, já descer com a faca para receber o irmão, é claro que a intenção dele não era outra senão matá-lo. E claramente ele viu aqui uma chance de livrar-se da sua dor de cabeça, visto que já tinham tido algumas discussões, e que
Robson via como a origem dos seus problemas e também da sua família, então para ele viu uma chance clara de acabar com essa dor de cabeça. Então, se vocês querem ver a justiça ser feita, votem com a acusação. Vocês absolvem? Não. Houve a intenção de matar? Sim. Houve motivo torpe? Sim. É incontestável. Obrigado pelo tempo de vocês. São 19h07, foi usado aí praticamente 10 minutos, agora 9h08, 10 minutos de réplica. Passo para o professor Edson, então, professor Edson, para a tréplica da defesa. Obrigado. Vamos lá, então, a tréplica da defesa. São 19h08 e 20 segundos. Vamos lá. Senhoras e senhores jurados, muito boa noite. Eu estou aqui com a difícil tarefa de me dirigir aos senhores de forma final. Ela é difícil, pois a gente vai tratar, nessa ocasião, não somente do direito, da norma legal, desse juridiquês da acusação, mas a gente vai tratar de pessoas. Temos sempre que nos lembrar que um julgamento como este tem por base pessoas. E agora eu gostaria de lembrar a todos sobre a pessoa do Robson. Alguém que nunca teve oportunidades ou uma chance concreta na vida, mas ainda assim ia levando a sua existência como podia. Tinha uma esposa a quem ele amava, tinha conseguido montar uma casinha, mesmo que simples, mas uma casinha para chamar de sua. Imaginem então, senhores, uma pessoa que consegue com dificuldade alcançar coisas tão pequenas que nós levamos como garantidas, mas que nem sempre são realidade para muitos. Imaginem, senhores, a vontade de proteger e zelar por essas pequenas conquistas. Foi isso que o Robson fez. Ele zelou pela sua casa, pela vida da sua esposa, pela vida da sua família e pela sua própria vida. Quando seu irmão Ricardo, de maneira agressiva e completamente descabida, como os senhores já ouviram aqui, ele entrou na casa do Robson, ameaçou a integridade do seu lar e da sua família. O Ricardo sendo um homem bem maior, mais forte, com histórico de agressividade e que já tinha ameaçado o Robson. Enquanto o Robson dormia, ele entrou na casa. Imagina isso, senhores. O Robson não teve outra saída a não ser a defesa. Acuado em sua própria cozinha, restou somente ao Robson pegar uma pequena faca, essa que todo mundo tem em casa, para se defender. Ele não estava movido pela fúria, senhores, como diz a acusação. Ele estava movido pelo simples instinto de defesa. Coloquem-se no lugar do Robson, senhores. Alguém entra na sua casa à noite, você está dormindo, alguém começa a te esganar, você vai ficar parado, esperando ser esganado? Porque você tem que lembrar do juridiquês que diz que é algo que a reação tem que ser controlada. A partir desse momento, é impossível traçar com clareza o que ocorreu. Os irmãos se embolaram no chão, o Ricardo continuou a bater no Robson, a socos. Dois homens, o Jefferson e o Marcos, dois homens adultos, tentaram parar o Ricardo, mas eles não conseguiram. Como que o Robson, que era mais fraco, conseguiria fazer isso? Ele zelou pela sua vida. Senhores, quem age em legítima defesa não age com espírito calmo e refletido. Se ele não conseguisse parar aquela agressão, ele teria morrido. Ainda que sejam 3 facadas, não foram em zonas vitais, estão no contexto de estancar a agressão. Sim, nós temos testemunhas, mas eu queria dizer para os senhores que os depoimentos são inconsistentes. A testemunha Sara falou que o Jefferson e o Marcos aplicaram pauladas em Ricardo, mas os ambos disseram que não foi assim. No segundo depoimento, a Sara mudou seu relato sobre os fatos. Ela se alinhou com o Marcos, que era o seu marido. E nós entendemos esse posicionamento. Afinal, a gente tem ali uma família com pai, mãe, filho, também desgastados pelo sistema, tentando se defender. Mas apesar de entendermos o posicionamento, nós queremos trazer à luz a inconsistência dos depoimentos em que se apoia a acusação, o que causa dúvida, o que não nos dá 100% de certeza sobre o que aconteceu. E sem certeza, senhores, não se pode condenar uma pessoa. A acusação diz que o Robson é um assassino frio, que teve intenção de matar o seu irmão, que matou por vingança. Não há evidências concretas disso, senhores. Quem procurou o Robson para se vingar foi o Ricardo.
A apresentação da acusação não trouxe novos elementos, não provou a intenção do Robson de matar o Ricardo. Sabe? As evidências, na verdade, elas nos mostram que houve uma briga entre irmãos, que rolaram no chão, todos embolados ali. O Robson era menor e mais fraco que o Ricardo. O Robson sofria constantes ameaças de xingamentos do Ricardo. E o Ricardo era considerado alguém violento e problemático. A gente está repetindo isso porque isso é importante no contexto da história. Porque se o Ricardo não fosse violento e problemático, o Robson não teria precisado se defender. A acusação também diz que o Ricardo morreu em decorrência das facadas dadas por Robson, mas isso não é inteiramente verdade. Conforme comentou a minha colega Brenda, o laudo pericial informa que a causa da morte do Ricardo foi um coágulo em uma veia pulmonar, mas a facada não foi necessariamente a causa da infecção que causou o coágulo. A gente não consegue dizer, porque o Ricardo não buscou ajuda médica. O Robson não tinha intenção de matar o Ricardo. A gente consegue ver isso no laudo. Não há facadas no abdômen do Ricardo, por exemplo. Alguém que tenha frieza de matar outra pessoa mira em áreas mais comprometedoras. Ela mira no abdômen, no coração. Ela não mira na perna. Além disso, o Ricardo, segundo as testemunhas, o Ricardo não buscou ajuda médica porque queria incriminar o Robson. O Ricardo disse, inclusive, que o que era do Robson estava guardado. Se isso não é uma ameaça, senhores, eu não sei o que é. A acusação também diz que o Robson é um criminoso que já teve outras condenações. Sim, vocês não vão nos ver negar isso, mas é importante pontuar que nenhuma dessas condenações remotamente estão ligadas ao homicídio. Então, vamos lá. Uso de documento falso, que já teve a pena extinta, roubo e posse de drogas para consumo próprio. Um crime, senhores, que condena somente quem é negro e pobre. A acusação diz que o Robson fugiu depois do ocorrido, que caso fosse legítima defesa, ele teria se explicado. Senhores, alguém que já sofreu as consequências de um sistema tão desigual, que já provou das mazelas da nossa sociedade por tão pouco, de fato, tem medo. Tem medo de não ter o seu posicionamento considerado, tem medo de sofrer tudo que já vinha sofrido novamente. Claro, fugir nunca é o melhor remédio. Porém, há muitos outros elementos que devem ser levados em conta neste ato. A acusação esvazia qualquer fator humano do ocorrido, mas nós queremos lembrar da humanidade do Robson, da humanidade dos casos, dos seus medos, das suas incertezas. O que eu gostaria de deixar registrado, senhoras e senhores, é um princípio muito importante do direito penal, o indúbio pro réu. Isso significa que, quando em dúvida, o processo deve favorecer o réu, pois privar alguém de sua liberdade, condenar quando há dúvidas, é uma das piores violências que a gente pode fazer com os nossos cidadãos e com a nossa sociedade. O Robson não matou por vingança, ele não matou premeditadamente, com dolo, com intenção. O Robson se defendeu, ele defendeu o seu lar de uma pessoa violenta, agressiva, instável, que já havia lhe ameaçado. O Robson, senhores, agiu dentro do seu direito. Não há elementos que comprovem com total a tese da acusação. O que quer a acusação é justiça. Eles dizem que é justiça, mas não é o que eles estão fazendo aqui. Eles estão desconsiderando os elementos que tornam este caso um caso humano, e não somente uma reprodução fiel da lei. Senhores, na falta de elementos que mostrem a certeza, não há o que se fazer a não ser absolver. Então, quando perguntado se Robson deve ser absolvido, votem sim. Escolham pela justa absolvição do Robson, por legítima defesa. Quando perguntado se houve intenção de matar, votem não, lembrando que o Robson não queria matar o seu irmão, ele só queria se defender. Ele nunca agiu com dolo, com vontade, com intenção. E, por fim, quando questionado sobre a qualificadora de motivo torpe, votem não também. Porque, senhores, dizer que o Robson agiu com vingança, premeditadamente, é um absurdo tremendo. Senhores jurados, eu gentilmente os lembro que os senhores são a justiça hoje. Cabe aos senhores reconhecerem que toda a história tem diversos lados e que nada está escrito em pedra. Muito obrigada pela atenção. São 19 horas, 17 minutos, 10 segundos, 8 minutos e 40 segundos. Então, a fala da defesa é a fala final.
Bom, nós vamos partir para a votação. O professor Everton Zanella vai explicar os quesitos, enquanto eu vou formatando aqui no Mentimeter e já vou passando o código para vocês também. Bom, pessoal, agora a gente vai passar para a votação. Só o que eu queria pedir para todo mundo, evidente, eu, professor Edson, não votaremos, né, e nem quem participou, né, do grupo. Então, os 7 do grupo de acusação e os 7 do grupo de defesa, evidentemente, não vamos votar. Né? Nós temos 58 pessoas, né, online, né, pelos meus cálculos aqui são 14 alunos participantes, mas eu, professor Edson, né, eu não sei se o professor Baroni está aí ainda, mas também se o professor Baroni tiver, não deve votar, porque ele vai comandar a acusação amanhã. Né? Eu acho que a Bruna também estava no grupo da defesa, né, Bruna? Então, acho que vamos quem participou de alguma forma não votar, excluindo essas pessoas, né? Eu, Edson, Baroni, Bruna e os 14 que participaram, são 28 pessoas. Nós temos 58 online, são 30 pessoas para votar. Então, vamos pedir para que todos participem, se todos conseguiram baixar aí, né, o aplicativo. Né? As perguntas são 3 perguntas simples, com sim ou não, né? Simplesmente vão votar sim ou não. E a partir da formação da maioria, a gente vai formando aí o que seria o veredito, né, dos jurados, né? Aqui a gente tenta simular um pouco a realidade também, né? Claro que num júri comum teriam aqueles quesitos de materialidade, autoria, que nós vamos pular, né? Para ir realmente naqueles que são as divergências entre a acusação e a defesa, para ficar, digamos aí, um pouco mais simples, né, o nosso julgamento, tá? Então, eu não sei se todo mundo baixou, ou se é necessário um pouquinho mais de tempo. A gente tem como saber, professor Edson, se a gente colocar... Aqui estão me perguntando se a gente consegue fazer a votação pelo próprio Safari ou é necessário baixar o aplicativo. Acho que seria pelo aplicativo, né, professor Edson? Não sei se o pessoal está conseguindo baixar, não sei se qual que é o problema. Professor, licença, eu acho que dá pelo próprio site. Eu acho que a pelo pessoa navegador. pode acessar pelo navegador e nem precisa baixar o aplicativo. Ah, então perfeito. Eu não sei como é que funciona exatamente. Isso. Dá, então. Dá. Tá? Deixa eu só Então, fazer tá. uma observação, Everton. São 50. Claro, lógico, fica à vontade. Tirando 14, dá 44, menos eu e você, 42, menos a Bruna e o Baroni, então são 40. É isso? Eu contei os 14, contando os 2 grupos. Ah, você está contando os grupos de amanhã também ou só os de hoje? Não, só os de hoje. Então, são 14, né? 7 de cada grupo. Eu, você, Baroni e Bruna. Somos em 18, não é isso? Então dá 40. Mas tem 58, não é isso? Presentes? Menos 18, 40. 40, desculpa. Eu falei 30? Falou 30. 40. É por isso que eu não fiz matemática, né? Nada de exatos, enfim. Eu tô admitindo até agora, porque tem um pessoal que acho que está entrando, está caindo, mas eu tenho alguns que eu estou admitindo novamente, tá? A primeira pergunta, eu não sei se é interessante a gente colocar aqui no chat, né? A primeira pergunta, eu vou colocar como aqui, ó. O jurado absolve o acusado, né? A primeira pergunta é essa. Simples, o jurado absolve o acusado. Né? O grupo que fez a acusação vão pedir ou pede para os senhores votarem não absolvam. E o grupo que fez a defesa pede para que os senhores e senhoras votem sim, ou seja, absolvam. Então, ficou claro, né? Para acusação não, para defesa sim, né? Então, tem alguns com dúvida no código ainda, mas está liberado para votar. Eu vou passar o código, pessoal. O código é esse aqui, ó, 4091234. Já vou lá dar o ok para... Já está, inclusive. Já está valendo. Vamos dar, professor, dar uns 2 minutinhos para votar? Até 19? Pode ser 2 minutos para cada quesito, a gente fecha. Tá. Dá para saber quantos já votaram? Dá, eu vou falando aqui 19h22, então até 19h24. Perfeito. O pessoal já está votando. Deixa eu ver se eu consigo colocar em tempo real aqui.
Dessa forma fica emocionante, hein? Eu não tenho mais coração para isso, não. Estou suando É mais aqui. emocionante do que abrir voto por voto lá no tribunal do júri. Estão pedindo para repetir o código. Tá no chat, mas dá para falar o código? 4091-234. 4091-234. Aqui, ó. Haja coração, hein? Estou imaginando Tá complicado. Galvão Bueno narrando isso aqui. Estão perguntando aqui, professor Edson, só aparece a primeira pergunta. Acho que por enquanto Só. sim, né? Sim. Ó, 19, 24, 7, 8, 9, 10. Empatou. Está empatado. Vocês querem Tá esperar o empatado. próximo ou empata? Golden Goal, hein? Próximo, melhor perder do que empatar. Acho que em caso de empate, a defesa leva, é isso? Não foi combinado, né? Mas Aí o enfim, desempate, saiu o Golden Goal aí, ó. Não acredito. Isso aí o desempate. Ó, desempate. Pessoal, vamos dar até 19h25. Tem 20 segundos. Nossa Senhora. Se tinham 40, na verdade, deu, né? Deu. Deu maioria, de qualquer forma. 21-19. Deu os 40 votaram, então. Não sei se entrou mais alguém depois, enquanto estava votando. Agora empatou. Como é que empatou? Foi tempestivo esse empate aí, não? Não sei, viu? É bom não mostrar, viu? Que coisa, hein? O que a gente faz? É bastante equilibrado, né? Porque e, na verdade, a gente não tem número, a gente não tem essa possibilidade no julgamento, né? Não. São 7 jurados exatamente para não ter essa possibilidade, né? De qualquer forma, eu acho que mostrou um equilíbrio muito grande, exatamente porque vocês foram muito bem, né? Eu até acho que a gente nem deve passar para os outros quesitos, não sei, professor Edson, 21-21, né? E na verdade, quando foi encerrado, acho que estava até uma margem para defesa, enfim. Porque, de qualquer forma, para a gente passar para o quesito seguinte, né? Veja, o juiz tem que condenar para a gente poder perguntar sobre dolo de matar, que seria justamente para entender se foi homicídio ou lesão seguida de morte, né? Que o segundo quesito seria isso, né? O primeiro, uma condenação, uma absolvição, e uma condenação, o segundo definiria que crime é, né? Como é que a gente ficou acho que nesse 21-21, eu acho que a gente pode, se todos concordarem, de encerrar nesse primeiro, né? Porque eu acho que não teria muito, não sei, se quiserem votar o segundo, a gente vota, mas não sei se tem muito sentido. Porque pode ser que quem condenou nos 21 votos, pode ser que alguns queiram condenar por lesão seguida de morte e não por homicídio. Pode ser. Vamos lá. Se vocês quiserem votar o segundo para ver o que vai dar. Vamos votar o segundo. Então, eu posso escrever o segundo no chat? O pessoal estava assim, já está 25-25 já. Continua votando?
Eu vou parar isso então, aqui. eu não vi. Então suspende, encerra esse aqui, vamos passar para o segundo, então. Tá. E eu não vou abrir, eu vou deixar para não ter problema. O segundo está aí, ó. Houve dolo de matar, né? Claro que a gente presumiria uma condenação para ir para o segundo quesito, né? Porque o primeiro prejudicaria, né? O jurado absolve. Esse segundo seria, né? Houve dolo de matar, sim, para votar com a acusação, crime de homicídio, não para votar com a defesa, e seria uma lesão seguida de morte, um crime menos grave. Certo, Sr. Edson? É isso, né? Sim. Vou marcar aqui. Então, sim com a acusação. Agora inverteu, né? Agora é sim com a acusação e não com a defesa. É o mesmo código? É o mesmo código, 49.123.4. Eu vou liberar agora e só mostro no final, tá? Perfeito. Vamos só marcar o tempo. Que horas são agora? São 19h28. 28. Até 19h31? Cronometra, sei lá, cronometra 3 minutos e para ali. Tá. Quem entrou depois não considera. Que a acusação já fez gol nos acréscimos lá, né? O senhor estava encerrando, deu aquele empate. Professor, você está falando aqui no chat que não está aparecendo nova pergunta, que foi travado na primeira. Não está aparecendo? Ué, mas eu digitei. Peraí. Gente, é só passar para ignorar pergunta, que ela vai para a próxima automaticamente. Porque a pergunta é houve dolo de matar, né? Houve dolo de matar. Já tem uma galera votando, já tem umas 30 pessoas 27 pessoas votaram já. 30 agora. Deixa eu colocar lá. Encerramos? Professor Edson, encerramos. Então, deu que não houve intenção de matar, né? Então, ainda que fosse a votação de que o jurado não absolve o acusado, né?
o não haver intenção de matar desclassifica, né? Então, no julgamento de plenário, o juiz de direito julgaria pelo crime cabível, né? No caso, certamente seria a lesão corporal seguida de morte, né? Que o que diferencia para o homicídio é justamente o dolo de matar. Tá? Esse é um caso interessante para a gente discutir, né? Eu e o professor Edson discutimos o caso bastante antes de passar para vocês, porque efetivamente é um caso que dá para discutir bastante, né? Dá para trazer bastante teses para serem discutidas, e eu acho que todos e todas foram muito bem, né? Meus parabéns, grupo de acusação, grupo de defesa. Eu sempre digo isso, que o resultado é o que menos importa, né? O que importa é a dedicação de vocês. Eu acompanhei a dedicação que foi intensa aí do grupo da acusação. Tenho certeza que da defesa foi a mesma coisa, né? E hoje aqui todo mundo demonstrou desenvoltura, estudou o caso, né? Falaram muito bem, né? É claro que tem aquele nervosismo que uma coisa ou outra, uma palavra sai errado, né? De repente dá uma engasgada, mas isso daí é normal, né? Quando forem fazer júri na prática, vai acontecer também esse embarga-voz, dá aquele frio na barriga, né? Isso faz parte, e é bom que já vão acostumando com isso, né? Porque vão passar por outras situações como essa, né? Oportunamente na carreira de vocês, tá? Mas realmente eu parabenizo, foi excelente. Também agradeço a presença dos mackenzistas que assistiram, tem alguns alunos que assistiram, alguns vão fazer o simulado amanhã também, né? E também dizer para quem é aluno, né, que está pensando de prestar ou não o vestibular para Direito Mackenzie, que não tenham mais dúvida, né? O direito é a profissão que vocês devem seguir, não tenho a menor dúvida disso, é a melhor de todas, larga vantagem sobre as outras, né? E se tiverem dúvida na universidade, também não tenham mais dúvida, né? O Mackenzie é o caminho pelo qual vocês devem optar. Queremos muito todos e todas no Mackenzie no semestre que vem, se Deus quiser, sem pandemia, presencialmente, né? O nosso campus é o campus mais bonito de todos, então nós queremos receber todo mundo no nosso campus, né? E eu vou deixar o professor Edson também fazer os agradecimentos finais. Professor Edson. Obrigado. Gente, parabéns, foi ótimo. Parabéns para a acusação, parabéns para a defesa. Como o professor Everton disse, ganhar ou perder, o que menos importa, o que vocês ganham com uma atividade dessa, no meio de tudo que a gente está vivendo, no meio das provas, um monte de coisa aí que vocês estão se empenhando, abraçaram o projeto, então fiquem muito felizes com a atuação, né? A disputa foi apertada, o caso permitia isso, todo mundo foi muito bem, parabéns de verdade, tanto para a acusação como para a defesa. E o pessoal que nos assiste, que está efetivamente propenso a fazer direito no Mackenzie, acho que vocês viram como é que a gente trabalha, essa proximidade com o alunado é muito importante, a gente tem grupos de estudo que vocês já devem ter visto também em outras oficinas, em outros temas. Então, tudo isso acaba sendo muito importante para vocês. A formação do Mackenzie é uma formação rica, uma formação humanística, uma formação que realmente vale a pena você levar em conta, porque todo mundo que presta vestibular quer um sonho, quer um projeto. Aqui você vai ter acesso a esse sonho, aqui você vai ter acesso a esse projeto. Agradecer ao professor Zanella pela irmandade, pela amizade. É um prazer enorme compartilhar esse momento com você. Acaba sendo sempre uma experiência muito rica. E aí, pessoal, quem quiser tirar foto, liga a câmera para a gente poder bater uma foto. Pode tirar foto. Eu queria ressaltar para quem não é da faculdade, né, que são alunos de 4º a 6º semestre, né? Então, parece aluno de 10º falando, mas não são alunos de 10º. São alunos que, por exemplo, alguns estão no 4º semestre, ainda estão tendo, né, o rito do tribunal do júri, os crimes contra a vida que são dados no 4º semestre. Então, isso faz com que eu acho que quem está de fora vê a excelência da qualidade dos nossos alunos e a qualidade do ensino da Universidade Mackenzie, né? Professor Edson, obrigado também. Quero de novo agradecer a professora Bianca, né? Para quem está vendo o nome, eu não sou a professora Bianca, né? Eu já falei, fiz a piada no começo. A professora Bianca é a que organizou o evento, né? Eu quero agradecer
a professora Bianca mais uma vez, Mackenzie Day virtual, muito bem organizado. Se Deus quiser, ano que vem será presencial novamente. Presencial é melhor, né? Virtual é bom, mas presencial é bem melhor. Então, acho que é isso. Acho que a gente pode, então, alguém está tirando foto? Já tiraram foto? Tranquilo? Tirei, se o pessoal quiser abrir câmera, fica melhor. Senão vai ficar aí. Quem tiver com a câmera fechada e quiser abrir, pelo menos a maioria aqui está com a câmera ligada, né? A professora está tirando. Mais uma, pronto. Deixa eu ver se nas outras páginas aparece, não. Aí, câmera fechada. Perfeito, então. Então, podemos fazer o encerramento, professor Edson? Até porque nosso prazo é 20 horas, né, que encerra. Então, tá bom. Então, pessoal, muito obrigado, tá? E valeu, muito obrigado mesmo. Tchau, um abraço, gente. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, obrigado.